Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje eu estou fazendo um episódio do Informática PC Gamer de Pobre. Esse computador que vocês estão vendo aqui é um HP Elite Desk. Ele é um computador de mesa, ele é um daqueles computadores que a gente coloca o monitor em cima, o que torna bem mais difícil trabalhar nele, porque ele tem umas coisas como essas fontes especiais, tem um monte de peça que não dá para usar. Nesse momento, ele está ligado, olha só. Tá com o Windows 10 instalado, já tem os joguinhos, inclusive o Fortnite. Ele tem bastante coisa funcionando. Esse aqui foi o último teste que eu fiz antes de desmontar ele. Por quê? Eu vou desmontar para fazer o case mode dele. A única coisa que eu mexi até agora é que eu tirei o cooler original, esse aqui, ó, e coloquei um cooler da AMD de Ryzen. Esse aqui é um AMD A8, ele não é um Ryzen, é o que vem antes do Ryzen. Então, coloquei esse cooler especial, que tornou o computador mais silencioso. Se vocês olharem, eu vou fazer um silêncio aqui, não dá para ouvir nada. Tá vendo? Você não ouve o computador funcionando, essa é uma das características mais legais dele. Ele é muito silencioso. Eu já fiz uma CPU dessa, já fiz o case mode numa dessas, olha a tampa aqui, ó. E agora eu vou fazer em outra. A primeira coisa que tem que fazer é desmontar ela. Vou desligar e vou desmontar a CPU. Vamos lá. Continuando aqui, esse aqui é um... Agora está desligado o computador. Deixa eu desligar a tomada. Esse aqui é um AMD A8, né? Eu coloquei o negócio da AMD, vou tirar isso aqui. Ele está com SSD de 128 GB e está com HD de 320 GB. Ele tem o leitor de CD embutido aqui. E isso é uma coisa que eu quero manter. Eu gosto do computador ter leitor de CD. Eu acho muito legal. No outro computador que eu fiz desse, eu tentei manter o leitor de CD também. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Uma coisa muito legal também é isso aqui, ó. É basculante essa parte aqui, para você conseguir acessar o que tem, para você conseguir acessar o que tem atrás do computador. Eu acho isso bem legal. Agora eu vou começar o desmonte aqui do computador. Tem que desmontar tudo para a gente poder começar a mexer na CPU. The calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound?
Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving with the revolution. Crowded places, feel it sinking in. Flown. Vou dar aqui para quando você desmontar um computador assim, se você precisar desmontar um computador completo, uma dica que pode facilitar a sua vida é o seguinte: despluga o mínimo de cabo possível. O que você conseguir deixar ainda plugado na placa-mãe é útil. Eu sei que fica uma bagunça assim, é complicado, mas vai te facilitar muito a vida depois que, na hora que você for montar, que você não vai precisar ficar sabendo onde vai cada cabo. Especialmente nessa placa aqui, que é uma placa diferente, que ela é meio anormal, as ligações, a fonte e tal. É bom você desplugar o mínimo que você puder. Isso aí fica como dica aí para o futuro. Fight your battles, always by yourself. In the shadows, hear you cry for help. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you I care. You've been lost and alone in the city of lights, I know. Getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you, I'll stay beside you, I'll never let you go. Bom, agora aqui nós já temos a CPU completamente desmontada. Eu só vou colocar de volta os parafusos da placa-mãe. E aí a gente tem que ir. A próxima fase aqui é a limpeza. Tem que limpar bem a CPU. Esse caso aqui, inclusive, eu vou fazer uma... Como eu vou manter o preto, eu posso manter os adesivos originais, com número de série e tal, vai ser legal. Só que aqui precisa dar uma limpadinha, uma arrumadinha. Agora a questão é botar tudo no lugar e começar a preparar. Limpar e depois tem que lixar para começar a pintar. Se você tiver uma caixinha, um lugar para guardar o SSD e o HD, é bom você fazer isso. Você pega e guarda no lugar seguro, coloca na caixinha, que é onde já tem as proteções, e guarda no lugar seguro. Isso é importante. Agora nós estamos aqui na garagem, que é o lugar onde a gente faz as modificações no gabinete. Aqui tem que começar pela frente, que é o lugar que mais vai aparecer e o que vai fazer a maior diferença. Eu também tenho guardado uma chapa que vai aqui, ó, que ela vai cobrir tudo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela. E só que o que tem que ser feito agora é aqui, ó, nessa parte,
identidade visual tem que ser mudada. A partir dela a gente muda todo o resto. Eu estou de volta aqui, eu defini qual que vai ser o padrão do computador. Ele vai ser pintado, os detalhes vai ser pintado dessa cor aqui, ó, que é um verde fluorescente. E o que acontece? Eu defini que aqui vai ser pintado de verde, então eu já empapelei. Depois eu tenho que vir lixar e tenho que passar o fixador. E já defini que essa parte aqui também vai ser pintada de verde, essa parte do meio. Então eu já tirei ela. Só que aqui eu ainda preciso, além de lixar e passar o fixador, eu preciso passar uma massa plástica aqui, ó, para tirar o símbolo da HP. O Elite Desk ele vai ser coberto pela tinta. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar verde, fluorescente. O botão que está aqui dentro vai ficar, ou que está aqui em cima no caso, porque isso aqui está assim. Botão vai ficar preto e essa parte vai ficar verde. E aí eu já defini a frente do computador. Eu também não vou mexer na parte onde tem o CD-ROM. Ele vai continuar com a parte de CD-ROM aberta. E bom, é isso aí, por enquanto. Já voltei agora. O que eu fiz? Eu passei massa aqui onde tem o símbolo da HP. Isso aqui é massa plástica. E agora eu estou esperando ela secar. Quando ela secar, eu vou lixar para ela ficar lisa, perfeita. Aí depois é só lixar tudo aqui, passar o fixador e pintar na cor certa. Parece fácil assim dizer, mas na verdade passar o fixador e pintar na cor certa não, ainda tem que passar primer e tal. Mas, por enquanto, agora é esperar isso aqui secar. Eu já preparei tudo aqui, já passei a massa plástica aqui, lixei ela, já lixei toda a beirada. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir com esse promotor de aderência aqui, ó, que é um negócio que faz o tinta grudar em plástico. Tem que passar em tudo aqui, é isso que eu vou fazer agora. Agora, esperar secar e depois dar mais uma ou duas demãos. Eu já terminei de preparar e de passar o primer, ó, passei o primer dos dois lados aqui. Nesses aqui eu só passei na frente, olha só. Agora, tem que esperar secar pra gente poder lixar com lixa d'água e aí cuidar do resto da preparação. Então nesse caso aqui agora só falta uma lixada com lixa d'água, aí eu posso vir com o verde. Aqui ó, tá as peças agora, depois que eu já passei o primer e já lixei o primer. Eu lixei com uma lixa d'água, olha só. Agora tá secando no sol, depois que secar é só limpar e aí já dá para pintar com a cor verde certa. Eu agora desmontei a fonte. Essa aqui é a parte da fonte e essa aqui são as capas da fonte. Desmontei ela porque eu vou pintar ela de preto fosco, que é a cor que vai ser dentro do gabinete. Eu já vou resolver a fonte, que aí eu remonto ela, deixo ela certinho e depois eu posso partir para o gabinete em si. Vamos torcer para dar tudo certo. Enquanto o primer que eu passei ali na fonte está secando, aqui já terminou de secar a lixa d'água e eu já passei um desengraxante com estopa para limpar tudo. Agora aqui está pronto para eu poder começar a pintar no verde certo. Vamos lá. Eu ia pintar com o verde fluorescente, mas aí me ocorreu que para ter um acabamento mais claro, para o verde ficar mais claro, seria bom eu passar primeiro um branco. Vou passar um branco fosco e aí depois eu venho com o verde fluorescente. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Agora que eu já terminei de pintar e a tinta branca já secou, vem a melhor parte, que é a hora de pintar com verde fluorescente. Vamos ver se vai dar certo. I told you I'm disgusted by your face. I won't come back, not even if you chase me. I said we're over, don't you ever bother. Said that you ain't even worth a dollar. But swear if you call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call me. Passou-se um tempo e eu fiz o empapelamento da CPU e dei a primeira camada de tinta preto fosco por dentro. Olha só. Isso aqui vão ter que ser várias camadas, porque tinta spray é meio complicado, que se você deixar ela... Se você deixar para aplicar muito, ela acaba encorujando. E aqui, ó, do outro lado, tá a chapa de cima, que é uma chapinha que eu tô fazendo uma decoração nela, ó. Fiz uma linha aqui, não ficou a coisa mais alinhada do mundo, mas deve servir. Estamos aqui de volta. Agora, o que acontece? Eu vou pintar. Eu já fiz a máscara aqui, em verde, fluorescente. Agora eu vou pintar o resto de preto, para combinar com a CPU. Acho que é só isso, não tem muito o que acrescentar, não. Eu já terminei de mexer aqui na parte de pintar por dentro. Olha só, já está pronta a pintura por dentro, o preto fosco. Agora eu empapelei e eu vou começar a fazer a decoração por fora, em verde limão. Espero conseguir fazer sem manchar o computador.
Infelizmente, na hora que eu coloquei a placa de cobrir no computador, ela não ficou legal. Ela ficou... não combinou com o resto, justamente por causa dessa parte que tá branca. Infelizmente não combinou. Então o que eu vou fazer agora? Pegar o spray preto e vou cobrir um pouquinho, só para quebrar um galho. Então eu fiz eu mascarei a parte verde e o resto eu vou cobrir com o preto. Vou tentar, né, pelo menos, cobrir com preto. Pronto, esperar um pouquinho secar. Aí depois eu volto. Como aparentemente nada nunca dá certo de primeira, não só não prestou, olha só, ficou tudo zoado aqui, como ainda eu fui tentar tirar com lixo, olha só, arregaçou tudo. Então agora entregar para Deus, vou passar thinner, arregaçar logo com a pintura e refazer do zero, né? Fazer o quê? Faz que nada sai de primeira. Normal, né? Aqui eu não coloco, não costumo mostrar isso muito no canal, mas o fato é que quase nada aqui sai de primeira. Eu já dei uma lixada aqui, ó. Tirei todas as diferenças de tinta. E claro, tentei igualar, mas agora para igualar de vez, eu preciso passar um primer aqui. Aí depois de passar um primer eu volto. Eu já passei um primer aqui, olha só. Qual que é a ideia? É igualar. Aqui você olha, você ainda vê uma diferença. A minha ideia é ir passando primer até igualar a pintura. Aí a hora que tiver igualado, dá uma lixadinha e fica tudo perfeito. Quando tiver igualado eu volto. Passou-se um tempo, eu lixei toda a tinta, igualei o máximo que eu pude e agora eu vim e passei o primer de novo. Agora, depois do primer, eu vou passar tinta branca, mas eu tenho que esperar que o primer tem que secar. Ele está com a camada grossa, vai ter que secar e provavelmente talvez dar uma lixadinha. Depois eu vou vir com a tinta branca, e aí eu tenho que mascarar para conseguir vir com o spray fluorescente, verde fluorescente. Aí vamos refazer as linhas disso aqui. Com sorte a gente termina ainda hoje. Eu tô agora aqui dentro de casa, já estamos começando a preparar para montar. Por quê? Porque eu ainda tenho que fazer a tampa, eu ainda tenho que fazer o acabamento aqui. Só que tudo isso pode ser feito depois. Então eu não preciso estar com o computador desmontado para isso. Então, como a ideia é não arriscar a placa-mãe, então vamos manter o computador desmontado o mínimo de tempo possível. Então eu vou começar a montar ele já. Eu estou com o computador aqui pronto. Agora eu coloquei aqui uns pezinhos para na hora que ele ficar de pé, embora ele tenha pezinhos aqui nas costas também do gabinete. Agora eu já abri aqui e eu vou pegar a placa-mãe e colocar de volta, né? E começar a fazer os ajustes aí. Got drunk off your life, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't numb the pain, but this time I won't collapse like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves, far from the light of the day. I can't go back.
la próxima para enloquecerme, pero voy a draw the line. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give in this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad for me. I can't give in, I can't give in. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you, I'm stronger today. Been to the dark side of the moon. So if you wanna shoot far away, I won't go back to you. I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today. I'm stronger today. Eu já terminei de montar o computador, pelo menos a parte externa, né, sem os detalhes e tal. Agora é testar ele e torcer para não sair fumaça, né. Bom, já coloquei o computador na tomada, nada fez fumaça. Agora não tem muito o que fazer, é tentar ligar, né. Vamos ver se dá pé. Bom, o computador já iniciou. Olha lá, estou passando um dos meus vídeos aqui, ó. Aliás, meu vídeo mais recente, até este momento. Estou passando um dos meus vídeos aqui e parece que está tudo funcionando. Eu coloquei aqui para o Wi-Fi, né? O USB Wi-Fi. E o computador aparentemente está funcionando a contento. Agora, desligar ele, deixar ele guardadinho e começar a fazer os procedimentos na tampa e os outros encaixes para o computador ficar legal. Como aqui nada dá certo de primeira, o que aconteceu? O computador ligou, iniciou, acessou a internet, está com som, está com tudo funcionando, mas o segundo HD, o HD de 320 que eu coloquei, que estava bonzinho, por alguma razão parece que está batendo agulha. Então foi isso que fez aquela primeira vez que eu tentei dar o arranque no computador, ele demorar para iniciar. Então eu vou ligar de novo, vou dar mais uma olhada, se for o caso vai ter que tirar esse HD e colocar outro, né? Fazer o que, né? Nada funciona de primeira aqui mesmo? Normal. Aí agora o computador na inicialização parou e diz que está examinando e reparando a unidade D, 100% concluído. Duvido muito. Posso quanto quiser que esse HD não vai mais funcionar direito. Mas fazer o que, né? Deixar o computador iniciando aí, uma hora ele inicia. Bom, eu estou esperando aqui a inicialização do Windows fazer o reparo do HD, mas como um goiaba prevenido, na verdade vale por 2. Aqui, ó, eu já tô com 2 HD na fila, esperando para o caso desse HD refugar de vez. Como normalmente HD é meio igual lâmpada, tipo, deu problema você troca, não tem muito o que fazer, então provavelmente eu acho que eu só vou esperar o Windows reinicializar para eu poder desligar o computador certo e mandar esse HD pro vinagre. Bom, a gente tirou o HD, tá vendo esse pequeno HD aqui? E tá lá o computador iniciado de novo e funcionando normal. Agora vamos desligar. Pronto, tá desligando normal, desligou. E vou instalar um outro HD nele. Bom, tá resolvido o mistério. O que acontece? Uma das portas SATA não está querendo funcionar. Então, eu vou ter que escolher. Ou eu coloco o segundo HD ou eu coloco o leitor de CD. Bom, como o leitor de CD hoje em dia é um negócio que quase ninguém usa, eu vou optar pelo HD. Então, vou deixar o HD ligado e o leitor de CD desligado. E é isso aí. Vamos continuar o serviço aqui.
Agora aqui já está praticamente montado, eu já posso partir para mais aperfeiçoamentos de natureza de beleza. Agora que o computador já está lá dentro funcionando, eu vim aqui para fora, o lugar onde eu já pintei o dissipador, que eu vou colocar no chip gráfico, porque aquela placa ela tem um chip gráfico próprio, né? Vou colocar esse dissipador lá, ó, de um lado eu pintei, do outro não. Ele vai ser colado lá, deixa eu colocar aqui. E agora eu vou cortar a tampa. Olha só. Tá vendo? Agora é hora de cortar a tampa, ó, tá medidinho. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é que depois que eu cortar essa tampa aqui, o computador fique tão legal, tão bem feitinho, a medida fique tão boa, que as pessoas tenham até a impressão que eu sabia o que eu estava fazendo. Bom, agora vamos pro serviço. Eu já cortei a janela, até ficou bem legal. Agora eu preciso pegar umas lima e limar, porque tá com ponta de metal para tudo que é lado aí. Eu já terminei de empapelar. Agora eu vou começar a pintar para fazer a decoração. Eu vou fazer a pintura verde fluorescente. Só que tem uma coisa que pouca gente sabe, que para você aplicar o verde fluorescente, antes você tem que aplicar um branco. Nesse caso aqui, eu vou aplicar um branco fosco. Tô dando uma demão de leve, agora a gente espera um pouquinho, deixa secar um pouco e daqui a pouco a gente volta de novo com... Eu já terminei de passar o branco por cima, que é a primeira camada, é a base pro spray verde limão, né, o verde fluorescente. Agora tem que esperar secar um pouco, dar uma curadinha de leve aqui, aí depois eu venho com o spray verde fluorescente e continuo o serviço. Eu já terminei de passar o verde fluorescente por cima do branco. Agora eu tenho que esperar ficar. Vou dar um tempinho e tal, vou esperar dar uns 15, 20 minutos aí. Depois eu já vou vir tirando
as fitas para ver se deu certo, se deu bom. Bom, já passou um tempinho. Agora vamos começar a desempapelar. I can't believe the night lay waste to all we'd given. But Bom, é isso, esse aqui é o visual. Agora eu vou levar para dentro para ver, começar a agitar para colar o acrílico. Agora que a tampa já está com a tinta seca, tem que cortar o acrílico para fechar o espaço ali. Para cortar acrílico não tem muito segredo. Eu vou tirar a medida do tamanho que precisa e vou cortar. But honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could. Já terminei de cortar. Agora vamos ver se eu cortei certo. Não, não cortei não. Olha só. Faltou um pouquinho. Engraçado, né? Onde será que eu errei na minha medida? Deixa eu ver. 13, tá. Tá. Era 12, não era 13. Animal! Não basta as outras coisas que dão errado, eu ainda fico fazendo tudo errado. Bom, toca cortar de novo. Bom, agora vamos ver se deu certo. Aqui. Pronto. Perfeito. Já vai dar para encaixar no lugar e ficar com um efeito muito bom. Para quem não sabe, acrílico não tem muito segredo para cortar. Você coloca a régua de aço e vai passando o estilete. Passa várias vezes. Aí você inverte, coloca a régua de aço no mesmo lugar que você está marcando e vai passando estilete. Depois isso dá uma balançada, aquele plaque abre e acabou. Então não é muito complicado, eu nem filmei por causa disso, mas é um procedimento bem simples. Agora tem que pegar a dupla face e colar. Agora tem que vir com a fita dupla face e passar em volta, onde vai colocar o acrílico. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. A placa de acrílico, ela tem uma fita em cima, ó, que é para proteger, uma de cada lado. Então o que acontece? Para você colar, você tem que tirar essa fita, mas você só tira de um lado. O outro lado você só vai tirar quando o computador estiver pronto, que aí fica protegido pelo menos de arranhões pelo menos de um lado. Então agora esse lado você vai ter que tirar, que é o que vai grudar lá na fita dupla face. Quando estiver tirando, é muito bom tomar cuidado para não pôr as mãos na parte descoberta do vidro para não sujar, né? Estando com o acrílico pronto,
Agora só falta mesmo colar. Depois de colar, é bom você tirar os excessos de fita dupla face, cortar fora toda a fita dupla face que não tiver ficado embaixo do acrílico. Aqui fica o chip gráfico da placa de vídeo integrada desse computador, que o AMD A8 ele tem uma placa de vídeo própria. Não é uma onboard, é uma GPU integrada mesmo no processador. E aí ela trabalha através desse chip. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um dissipador aqui, ó. Um dissipador na cor do computador. Como o negócio já funcionava sem, eu não preciso dar um capricho muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de pasta térmica aqui, colocar o dissipador e colar as pontas do dissipador com cola quente e fechou, já está mais que bom. Prontinho, já está colado com cola quente nas pontas, não ficou a coisa mais linda do mundo, e é por isso que eu evito usar cola quente, mas beleza. Para um negócio que dissipava sozinho, sem ter nenhum dissipador, isso aqui já quebra o maior galhão. Vou dar uma afastada. Aí, ó. Já dá para ter uma noção de como é que vai ficar, né? Agora eu vou colocar essa tampa, que é a tampa do leitor de CD, do HD e do SSD que está aqui embaixo. Para não ficar aberto assim, que não ficaria bonito, eu desenvolvi essa tampa aqui. Eu pensei em colocar algum grafismo, alguma coisa nessa tampa, mas fica melhor chapado. Quer ver? Deixa eu pegar a tampa. Com a tampa da CPU, você vê que fica bom. Então eu até tinha pensado em fazer um grafismo aqui, alguma coisa, mas realmente eu tenho minhas dúvidas. Apesar que eu ainda vou pensar um pouco mais, viu? Talvez fique bom. Vou dar uma pausa agora aqui, vou estudar alguma coisa. Eu achei que estava muito, por assim dizer, pelado o verde da placa. Então eu resolvi fazer um grafismo nela, mais ou menos semelhante ao que eu fiz no resto. Mas é claro, a gente não sabe como é que vai ficar até a hora em que terminar de pintar. E na hora que terminar de pintar e desempapelar, né? Então, agora é mandar um preto fosco e torcer para dar tudo certo. Eu já terminei de pintar. Agora, antes que seque demais, quando você pinta alguma coisa, o bom é não esperar secar totalmente, porque quando você desempapela, pode ser que a tinta saia junto, especialmente em pintura de carro, que tem verniz e tal. Às vezes você puxa a fita crepe e vem a tinta junto. Então é melhor desempapelar logo. Eu também não gosto de empapelar muito tempo, porque a fita crepe acaba grudando na tinta de baixo. Bom, vamos desempapelar logo e ver no que deu.
Bom, é isso aí, não tá a coisa mais linda do mundo, mas pelo menos vai ficar melhor do que aquele verde chapado que tava lá. Agora vamos levar de volta lá para a sala do computador. Aqui é como ficou no computador, já com a tampa, com tudo no lugar. Bom, não ficou aquela coisa, nossa, que supimpa, mas já é o suficiente, pelo menos por um visual bom. Agora eu vou montar essa tampa aí. Ela tem 4 parafusos aí, você pode ver os 4 furos. Tem que tirar os parafusos, colocar, encaixar e é isso aí. O computador está aqui agora, ele já está ligado e já está funcionando. Ó, eu estou jogando um jogo nele. Só que ainda acho que falta um brilho nesse computador. Aqui dentro está muito escuro. Eu vou ter que dar uma pensada a respeito de como melhorar a parte interna. A externa já está show, não mexo mais nada. Mas vai precisar de uma melhoria interna esse computador. Aí eu vou pensar em alguma coisa e depois eu volto. Voltei aqui já no outro dia. Agora o que acontece? Eu vou começar a mexer nos LEDs. Eu descobri, inclusive quem frequenta, quem vai no meu Insta, chegou a ver esses LEDs sendo testados. Eu vou colocar os LEDs. Só que antes disso, eu quero mexer no cooler para pegar este AMD e fazer ele ficar do lado de cá. Porque quando coloca a tampa, tá tampando esse AMD que eu acho bonito. E eu quero que ele apareça. Então, esse é o trabalho que eu vou fazer agora. Eu já recoloquei aqui no lugar. Olha só, agora o AMD está virado para cá. Estou testando. Aí depois disso a gente vai trabalhar nos LED. Por enquanto, a máquina está funcionando. Agora eu vou desligar ela para trabalhar na parte de LED. Eu já coloquei aqui, ó, um adaptador que passa de SATA para Molex. Eu estou utilizando o SATA que sobrou aqui do leitor de CD, que não vai ser usado. Então, agora o que acontece? Com esse Molex aqui, eu posso ligar o LED. É o que eu vou fazer na sequência agora. Eu tenho que começar a planejar como é que eu vou colocar o LED aqui no computador. Eu já liguei o LED aqui no computador. E agora, ó, liguei o computador, ele tá funcionando. Deixa, olha, dá pra ver, ó, a tela dele. E aqui os LEDs funcionando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar corretamente os LEDs. E aí depois, se tudo estiver certinho, já dá pra fechar o computador em definitivo. Bom, tá aí o computador ligado. Já tá com os LEDs instalados. Olha só. Então agora que o computador já está com os LEDs instalados, deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor aí, ó. E tá funcionando bem também a parte de interface gráfica, olha só. Eu só vou colocar depois um papel de parede gamer, que ele não tá. Tá pronto o novo Case Mode, olha só. É a primeira vez que eu uso LED num Case Mode. Tá aqui o controle remoto. Olha só. Dá pra trocar as cores dos LEDs, ó. E dá pra trocar os padrões. Olha lá. Vou colocar esse padrão que é o que eu mais gosto. E olha só a telinha. Agora vamos dar uma olhada de longe, olha só como é que fica tudo junto. Aí, vocês viram o processo todo da preparação de uma CPU Case Mode. Se você gostou do vídeo aí, não esquece de dar um like aqui pro canal. Se você gostou bastante, considere inscrever-se no canal. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte aqui embaixo nos comentários, que eu respondo para todo mundo. E se quiser me mandar um abraço, eu te mando outro. É isso aí, tô finalizando o vídeo. Um grande abraço para todos, muito obrigado e fui! I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, oh baby, only you I see. Feels like I'm going in